Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do 10 ou 2. E no vídeo de hoje a gente vai reagir aí à entrevista do Wagner Mancini à Jovem Pan Esportes, onde ele fala aí, onde ele dá sua opinião aí, até uma opinião forte, fala algumas coisas aí interessantes sobre a seleção brasileira de hoje em dia. Tá beleza? Bora pro vídeo aí. Semana passada a gente estava fazendo um programa aqui na Jovem Pan e até eu e o Bruno conversávamos sobre esse aspecto, que no futebol brasileiro, nos últimos anos, né, como de costume, ao longo de toda a história... Lembrando aí, galera, esse trecho aí é retirado de uma entrevista aí na Jovem Pan Esportes, tá beleza? Crédito aí pro canal, e eu vou deixar o link aí na descrição, o link do canal, tá beleza? O Brasil sempre revelou grandes atacantes, né? E eu acho que essa geração não é muito diferente nesse sentido. Você tem Rodrigo, Vinícius, a última Copa do Mundo, por exemplo, o Tite levou, além desses, Rafinha, Antony, entre outros vários jogadores, pontas de velocidade, jogadores de drible, de jogada individual, 1 contra 1. O Brasil hoje tem muitos jogadores, né, com essa característica. Aqui no futebol brasileiro tem o Estevão, por exemplo, que surge assim. Mas eu e o Bruno temos em comum um pensamento de que faltam meio-campistas para a seleção brasileira. Meio-campistas como Modric, como Kroos, como Busquets. É claro que esses jogadores são jogadores geracionais, você não vai encontrar um a cada esquina. É difícil revelar jogadores assim. Mas eu percebo talvez uma falta de esforço para revelar jogadores nesse sentido, com essa característica. Queria saber se você enxerga da mesma forma, se você vê que essa também é uma carência na seleção brasileira atual. Se sim, como isso pode ser resolvido? Como o Brasil pode voltar a revelar tantos bons meio-campistas como revela jogadores de ataque, de drible, de velocidade na atualidade? Eu acho que aí nós temos 2 pontos fundamentais. Um é de formação, que depois eu vou tentar dissecar, e a outra, o outro ponto é que hoje nós temos grandes atacantes, até temos meia atacantes, mas não temos na linha de zaga laterais, zagueiros e volantes em conformidade com os atacantes. Essa é a grande verdade. Com exceção do Marquinhos, que para mim é um jogador ainda um pouco acima da média, todos os outros atletas hoje que estão jogando na seleção brasileira, mesmo aqueles que atuam no exterior, eles estão abaixo do que a gente esperava. Eles estão abaixo do que nós sempre tivemos na seleção brasileira. Mas um time, ele precisa de armação, ele precisa de saída de bola, ele precisa de volantes que, na minha opinião, e eu já falei isso em diversas entrevistas, são os atletas que dão velocidade no jogo. Então, se você tem hoje volantes que pisam na bola e jogam para trás, como eu tenho visto nos clubes, não só na seleção, mas nos clubes, você acaba interrompendo aquilo que é o teu forte, porque o Brasil sempre foi um time de transição, né? Nós sempre tivemos atacantes. Então, isso aí claro que tem lógica, né? Se não chegar a bola na frente, como é que vai ter os melhores atacantes do mundo? Não vai fazer nada. Mas, vamos lá, vamos ver o que ele tem a falar aí a mais. Até agora não falou muita coisa, não. Antes que desequilibravam as partidas, mas nós também sempre tivemos meio campo, e aí não é difícil a gente lembrar do meio campo de 70, de 82 que não venceu, mas que encantou o mundo, de 94, de 2002, enfim, de 58, 62, eram meio campos realmente que chamavam a atenção de todos. Acho que há uma carência na formação. Aí vamos passar para a formação agora. Só mais uma frase antes de passar para a formação. Todo mundo entende hoje no Brasil, e eu sou contra essa ideia, que só porque o cara joga na Europa, ele é melhor do que quem joga no Brasil. Não, isso aí com certeza. Isso aí eu sempre falo e sempre vou falar. Isso virou um validador. O cara tá na Europa, não importa. Ele é seleção brasileira. Porra, isso não existe.
A seleção, o nome já diz seleção, você é os melhores, você vai selecionar os melhores. Mas é o que eu falo, tipo assim, se prender uma cultura, na minha opinião, se prender uma cultura do passado. Porque antigamente só jogava na Europa, pô, tô falando bem antigamente mesmo. Só jogava na Europa os caras que era craque mesmo. Que já não tinha mais espaço aqui. Aí o cara ia lá pra fora. Agora não, tu vê moleque aí 15, 16 anos, os caras já compram pra ver se ele vira alguma coisa depois. Lá fora. E isso aí já, então isso aí pra mim já não é mais parâmetro. Não tem como ser parâmetro, né? O cara jogou na Europa, o cara tá apto para ser jogador da seleção brasileira. Isso aí eu concordo plenamente com o que o Mancini tá falando. Pô, não pode ser só isso. O cara joga lá fora e ele já é melhor do que qualquer um que joga aqui no Brasil. Isso aí tá errado mesmo. Isso aí eu concordo com ele. Eu acho que tem muitos jogadores que estão na Europa, que estão vindo representar a seleção brasileira, que nós temos jogadores aqui no Brasil que poderiam jogar também. Essa é a minha opinião pessoal. Falando agora um pouco de formação, a nossa base ela foi contaminada até certo ponto pelo aspecto acadêmico. É importante você estudar, é importante você se capacitar, mas é importante você enxergar futebol. Então, quando você opta simplesmente em se formar treinadores para a base do Brasil de forma acadêmica, você vai estar deixando de lado aquilo que nós temos no futebol de mais importante, que é o improviso. Então, por exemplo, meus filhos já são adultos. Os meus netos, quando eles chegarem numa idade de 5, 6 anos para jogar futebol, eu não consigo levar, hoje em dia, com aquilo que acontece nas cidades aqui do Brasil, meu filho para jogar num campinho de terra do bairro. Eu vou ter que levá-lo numa escolinha onde tem um campo sintético, onde o treinador é um preparador físico. Então já começa tudo errado. Antigamente a gente jogava... Isso aí pode ser besteira, parecer saudosismo, mas ele não é o primeiro a falar isso, e eu também concordo nisso com ele, porque a base agora, o moleque pequenininho já tem que ganhar, já não pode arriscar, o negócio é resultado, e aí perde mesmo um pouco desse improviso mesmo, do moleque tá ali, não, eu tô aqui pra explorar o meu potencial máximo. Não é o resultado que é importante. Hoje a base já virou, tipo assim, claro que não é a mesma cobrança no time do que no time profissional, mas a base já é cobrada já para ter resultado já. Isso aí é verdade. E tipo assim, entre firula, o moleque expor o seu potencial máximo ali, ele já é cobrado, errar o mínimo possível, porque a gente tem que ganhar o jogo. Futebol nos campinhos de várzea, das ruas, dos clubes, mas nós tínhamos uma grande capacidade de inovação, que hoje não tem. Então, nós estamos lá embaixo, com 5, 6 anos, já começando a formar jogadores pensando de uma forma europeia, que eu sou totalmente contra. Quando você tira o ex-atleta do departamento amador dos clubes, você está impactando na formação. Ah, mas o ex-atleta, ele tem que estudar. Concordo, ele tem que estudar também. Ele tem que partir para a parte acadêmica para que ele possa saber o que ele está falando, entender o que ele tem dentro dele para que ele possa passar para o atleta. Mas é importante. Você vê que o Santos é um dos maiores reveladores de jogadores, se não for o maior do Brasil, e o Santos sempre teve um histórico do ex-atleta dentro do departamento amador. Então, hoje a gente chega nos clubes e vê vários formados pela CBF Academy, que é um excelente curso, mas sem a visão do ex-atleta. Que eu acho que a junção dos dois, o acadêmico, com o olhar do ex-atleta, é importante. Se a gente conseguir fazer isso na mesma pessoa, ótimo.
Se a gente não conseguir, nós temos que ter 2 pessoas, para que essas 2 pessoas possam passar para o atleta aquilo que antigamente a gente recebia de uma, mas que hoje, com a mudança do planeta, a gente tem que utilizar 2 pessoas, uma para corrigir os movimentos, uma para ensinar a bater na bola, outra para ensinar a dominar, outra para ensinar uma série de coisas que acontecem dentro de um jogo de futebol, e outra com a formação acadêmica, para treinar, para dar suplemento, para dar força, para dar velocidade e assim por diante. Então, o que eu acho é que a nossa formação está errada. Acho que o Brasil já passou da hora da CBF criar um plano de desenvolvimento nacional do futebol. A gente fica falando... Isso se a CBF fosse uma instituição que pensasse no bem maior, né? Isso aí esquece, meu amigo. Nas entrevistas, mas eu não vejo ninguém tomar frente sobre isso. O Brasil precisa ser padronizado no futebol também, mas padronizado dentro da nossa característica, dentro da nossa cultura, e não querer copiar o que está sendo feito na Europa. Porque o que está sendo feito na Europa é simplesmente um punhado de dinheiro que consegue contratar os melhores jogadores do mundo, e é por isso que o futebol lá é mais interessante, porque o cognitivo dos atletas é muito mais alto, porque eles vão em cada país e pegam 2 ou 3 e acabam formando uma Copa do Mundo dentro dos seus campeonatos. A gente tem muita dificuldade aqui, só que isso também acaba, de certa forma, sendo muito rico na nossa cultura. Porque você vê que na Europa a maioria dos jogadores jogam de formas iguais. E aqui na América do Sul não é assim. O chileno tem uma maneira de jogar, o argentino tem outro, brasileiro tem outro, Paraguai, Uruguai e assim por diante. E hoje a gente já tem até escolas colombianas e equatorianas. Então é importante quando você olha para o teu interior, que no caso é a América do Sul, e não queira copiar a Europa, porque a Europa tem... Isso aí também eu concordo. Eu acho que o Brasil já tem tempo já que o Brasil perdeu a identidade, né? Tipo assim, realmente virou uma cópia barata do que acontece na Europa. Entendeu? Eu também concordo com isso. O Brasil... Já não é de hoje que o Brasil perdeu a identidade de jogar bola, aquela assinatura, né, do brasileiro de jogar bola. Mais de 3.000 anos. E a gente não tem isso. Nós temos 500, 600 anos. É importante você saber quem é você, para que você possa desenvolver melhor as coisas. Quando eu vejo que tudo se copia da Europa, eu não gosto. Embora eu seja descendente de europeu, assim como a maioria das pessoas aqui no Brasil, ou descendente europeu ou africano, enfim. Mas é importante a gente olhar para o nosso país e querer resgatar a nossa cultura. Por que eu preciso copiar aquilo que está sendo feito na Inglaterra, na França, na Itália, se eu tenho cultura o suficiente para isso? O nosso futebol, ele só parou de ganhar a partir do momento que a gente começou a copiar os europeus. Porque quem copia faz uma cópia mal feita. Nós temos que recapitular. E é engraçado que o que é para ser copiado mesmo, que é o profissionalismo, a transparência, né, a organização, aí a CBF não quer copiar. Buscar reorganizar o nosso futebol na nossa essência de jogo. É o jogar futebol de uma forma irresponsável, como a gente fazia, mas que gerava uma dúvida muito grande no europeu. Agora, nós estamos exportando tantos jogadores para lá que quando esses jogadores vêm jogar pela seleção brasileira, é uma seleção europeia. Eu não sei por que a CBF ainda não construiu um centro de treinamento na Europa para ficar tudo lá de uma vez. Me irrita quando eu vejo, por exemplo,
o Brasil jogando contra a Holanda, Alemanha, Inglaterra, no mesmo sistema de jogo. Não há um drible, não há uma improvisação. Então, nós estamos deixando a seleção brasileira muito europeia para o meu gosto. Mas eu acho que tem como mudar isso. A hora que a gente cansar de perder, alguém vai entender que nós mexemos na coisa mais importante que nós tínhamos, que era na nossa essência. E a gente não podia ter feito isso. Uma coisa é você pegar o que tem de bom na Europa, nos Estados Unidos, na China hoje, no Japão. Outra coisa é você querer copiar. E quando você copia, a cópia fica mal feita. Então, galera, é isso aí. E aí, deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês. Vocês concordam com o Mancini? Acho que a seleção brasileira, o futebol brasileiro, na verdade, né, tá perdendo sua identidade? Eu, particularmente, nesse ponto aí, eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil já tem tempo já que perdeu a identidade. Então deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, tá beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, até a próxima. Valeu!